Oi, tudo bom? Eu sou a Ana e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês já viram no título, eu passei por uma das piores fases de qualquer leitor, a fase de ressaca literária. Não consegui ler, ter desânimo pra ler, e eu fiquei um pouco mais de 2 anos, foram quase 3, sem conseguir pegar em livro nenhum. Eu não li nada. Quer dizer, para não dizer que eu não li nada, eu li um livro durante esse tempo todo. Não sei porque me deu vontade de ler, só sei que foi um livro que eu até que li rápido, em comparação pra quem tava bastante tempo sem ler, ler em uma semana foi rápido. Mas assim, ler na rotina que eu lia, a quantidade de livros que eu lia na época, eu não consegui por muito tempo. E eu tô aqui pra contar pra vocês como eu passei por essa ressaca literária, como eu voltei a ler e ajudar você que tá passando por isso. Primeiro de tudo, todo leitor quando entra na ressaca literária entra por um motivo. Às vezes é porque gostou muito de um livro e não consegue pegar mais nenhum outro, porque aquele livro é o pá, não consegue ler nada, não tem vontade de ler nada, ou às vezes é mais um motivo pessoal, que foi o meu caso. Eu não conseguia ler nada por estar desanimada com muita coisa, não só com a leitura. Várias coisas estavam me desanimando e a leitura foi a primeira coisa que eu deixei pra trás. Não sei o motivo, só sei que eu não conseguia pegar mais nenhum livro. E olha que naquela época eu tinha começado a ler acho que uns 4, eu não tenho certeza, eu vou falar aqui deles daqui a pouco. Mas eu simplesmente não conseguia pegar nenhum livro, não conseguia ler nada. E como eu voltei a ler? Como eu voltei a ter interesse nos livros? Bom, ano passado, pandemia, 2020, não tinha muito o que fazer. Então eu ficava na internet o tempo todo. Nisso eu ficava o dia inteiro na barra do explorar, o Instagram. E eu ficava vendo o tempo inteiro tudo que tinha lá. Até que começou a aparecer muito frase de livro pra mim. Tipo, dos Instagrams de livros. Eu só vi aquilo o dia inteiro. Eu ficava lendo frases de livros. Eu peguei tanto spoiler ali que eu nem sei contar mais. Só que todos os livros que eu acabava vendo estavam na minha lista de livros pra comprar na época que... Não todos, na verdade, porque eu acho que não todos tinham sido publicados ainda, mas alguns já tinham sido e já estavam na minha lista pra poder comprar naquela época, mas como eu perdi o interesse de ler, não comprei, não cheguei nem perto de comprar. E vendo tudo aquilo, eu fiquei com muito interesse. Mas ainda assim, o meu primeiro livro lido depois da volta da minha ressaca literária não foi um dos livros que eu tinha visto no Instagram. Esses eu ainda não tinha, mas eu tinha Harry Potter. Eu tenho a coleção inteira de Harry Potter em português. E eu já tinha lido Pedra Filosofal e Câmara Secreta quando eu comprei há muito tempo, acho que em 2016, 2017, por aí. Eu ainda não tinha entrado em ressaca literária, mas estava começando a entrar na época. Então eu li muito, tipo, só por ler mesmo. Tanto que depois que eu acabei os outros livros, eu fui reler esses dois. E realmente eu não lembrava de quase nada do que tava ali. Na época que eu parei de ler, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban era um livro que eu já tinha começado e não conseguia terminar. Então eu peguei ele, voltei do começo do livro, já que eu tava no 5º capítulo e não lembrava de nada, e fui ler. Eu li Prisioneiro de Azkaban em um dia, o que pra quem tava muito tempo sem ler foi uma grande felicidade. Foi tipo, eu voltei a ler, eu consigo ler, eu tenho interesse no livro, eu quero saber o que vai acontecer depois, eu preciso continuar. Então eu comecei e terminei toda a saga de Harry Potter. Mas Harry Potter é uma saga que eu já sabia que eu ia gostar por ser muito fã dos filmes. Eu já era muito fã dos filmes, eu assisti os filmes 24 horas por dia durante uma época. Então eu sabia que mesmo que eu lesse depois de um tempo, eu ia gostar dos livros. Eu sabia disso. Então eu não conto que os livros de Harry Potter foram os livros que me trouxeram de volta para o mundo dos livros. Eu conto que eles foram os livros que me deram um empurrão para voltar. Eu conto que os primeiros livros que eu li foram Bridgerton e A Corte de Espinhos e Rosas. Eu comprei os 4 primeiros de Bridgerton e os 4 de Corte de Espinhos e Rosas, assim, porque eu tinha visto muita coisa na internet, Bridgerton já tinha sido, já ia ter a série, então eu falei, eu quero ler antes de assistir a série. Sim, isso tudo foi no ano passado. E aí eu simplesmente peguei e falei, eu vou comprar. Não sabia nem se eu ia gostar, não sabia nem de nada, mas eu comprei. Eu sabia que eu acabaria gostando de ACOTAR porque eu gosto muito de livros de fantasia. Eu acho que ter gostado muito de Harry Potter depois de anos sem ler foi o que me impulsionou mais a comprar A Corte de Espinhos e Rosas. Mas Bridgerton, eu não gosto de romance. E romance de época eu também não sabia se eu ia gostar, mas eu fui na fé. Comprei o livro e fui. A minha sorte é que a escrita da Julia Quinn foi maravilhosa e me trouxe de volta pros livros, porque Bridgerton foi a primeira que eu li. Eu li Bridgerton antes de ler Corte de Espinhos e Rosas. Porque eram livros curtos, menos de 300 páginas alguns, então eu sabia que eu ia ler rápido. E realmente eu li em um dia cada um. Corte de Espinhos e Rosas que eu já demorei um cadinho, mas eu ainda li rápido. Então, assim que eu terminei de ler Bridgerton e comecei a ler ACOTAR, eu percebi que a minha ressaca literária tinha finalmente ido embora. Eu conseguia ler, eu conseguia ter vontade de ler, eu queria ler cada vez. Lembra que eu falei lá no começo que na época que começou a minha ressaca literária, eu tinha começado vários livros e não conseguia terminar nenhum? Pois é.
Um deles foi Princesa das Águas, da Paula Pimenta. A Paula Pimenta tem essa série, mais ou menos série, de livros onde que ela faz as princesas no mundo moderno. Então tem da Cinderela, da Bela Adormecida, agora da Princesa da Ariel, no caso, que foi o que eu não consegui terminar na época. Tá na minha lista pra voltar a ler, mas eu tenho outros livros de prioridade, então ele ainda tá parado, mas eu vou voltar a ler. Eu simplesmente não conseguia ler, e eu não entendia por quê, porque a escrita da Paula Pimenta sempre me trouxe muito pro mundo dos livros. Um dos primeiros livros que eu li foi um livro dela, um livro assim grande, não mais livro de criança, por exemplo. Então eu sabia que eu ia gostar e eu não entendia por que eu não conseguia ler, por que eu não conseguia me sentir interessada na história. Foi aí que eu parei e fui ler outro. Aí eu tentei ler O Verão que Mudou Minha Vida, da Jenny Han, a mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei. E eu não gostei. Eu não conseguia ler, eu acho que eu não passei do capítulo 2 desse livro, do Verão. Então eu simplesmente larguei e ele tá largado ali ainda. Não sei se eu vou voltar a ler, porque eu não consegui terminar nem a trilogia de Para Todos os Garotos que Já Amei, então não sei se eu vou voltar a ler. Se eu voltar eu conto, venho contar o que eu achei do livro, mas provavelmente eu não vou voltar. Mas foi um dos livros que eu tentei ler na época e eu não consegui. Naquela época eu também tava tentando mudar um pouco, parar de ler um pouco infanto-juvenil e distopia, que eu já vou falar dos livros de distopia que eu li na época, e tentei ler suspense, essas coisas. Então eu comprei o livro Um de Nós Está Mentindo, da autora Karen, não sei das quantas, eu não sei falar o nome dela, mas tá escrito aqui. Eu tentei ler, eu cheguei na metade do livro, na verdade, porque eu me forcei muito a ler aquele livro. Cheguei mais ou menos na metade, mas eu não consegui terminar. Também tá na minha lista pra voltar a ler, eu quero ler esse porque vai sair uma continuação, então eu quero tentar ler outras coisas, porque até então eu só tô lendo romance, fantasia, distopia, eu não tô lendo ainda outros gêneros de livros. Eu quero ler outros gêneros, então esse vai ser a minha porta de entrada, se tudo der certo. Outro livro que eu também comecei foi A Coroa, da Kiera Cass, o último livro da série de A Seleção. Assim, eu não gostei de A Herdeira, e A Herdeira eu li inteiro em 2 dias, mas eu não gostei na época. Continuo não gostando. A Coroa eu sabia que eu não ia gostar, eu comecei e falei, não dá. Então eu li acho que até o capítulo 3, 4 mais ou menos, e não conseguia terminar. E ser bem sincera, eu já vi spoiler na internet, eu já sei o que acontece no livro todo, e eu não tenho o menor interesse em ler. Então é um livro que ele tá ali, eu comecei, eu comprei, só que eu não vou terminar, eu não vou voltar a ler ele, é um livro que realmente eu não quero, não sinto nenhuma vontade de ler. E o último livro dessa lista é A Rainha Vermelha, da autora Vitória alguma coisa, eu não sei falar o nome dela, mas tá escrito aqui. Esse livro eu peguei no começo da minha ressaca literária, emprestado de uma amiga minha, na verdade, não era nem meu. Acabei devolvendo porque eu não conseguia ler, e depois eu peguei de novo emprestado com uma outra amiga minha, que por sinal que tá na minha estante porque eu não devolvi ainda. Mas eu consegui ler depois de um tempo, demorei pra ler, eu fiquei quase um mês pra ler esse livro, exatamente porque eu não tava ainda com vontade de ler, ainda não tinha voltado pro mundo da leitura totalmente, ainda não tava nem perto de voltar, na verdade. Então eu comecei a ler aquilo meio tipo... E eu enrolei muito, muito. Eu fiquei um mês pra ler o livro. Só que consegui ler, terminei. Então, menos um livro pra lista dos livros que eu parei e tenho que ler de novo. Mas eu ainda assim não sei se eu gostei de A Rainha Vermelha. Eu provavelmente vou ler de novo porque eu não tenho certeza se eu gostei. Eu não sei, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, sabe? Eu não sei, não tenho vontade de ler os outros, por exemplo. Mas eu quero ler os outros porque eu quero entender a história, quero saber o final da história. Então provavelmente eu vou ler A Rainha Vermelha de novo pra poder descobrir se eu gosto ou não de Rainha Vermelha. Como eu disse, eu voltei mais ou menos em agosto ou setembro de 2020 a ler, e desde então eu já li vários livros. O primeiro de todos foi Bridgerton, eu li os primeiros 4 na época, depois eu já li os outros. No caso, eu ainda não li A Caminho do Altar, que é o último livro dos irmãos, no caso não é o último livro da série, é o 8º livro, mas só porque eu não quero desapegar de Bridgerton, eu sei que quando eu terminar de ler A Caminho do Altar, vai ter terminado de vez e aí eu fico enrolando pra ler. Mas eu vou ler, relaxa. A série de livro foi Acotar, da Sarah J. Maas. Também já li todos, estou ansiosíssima para o lançamento do próximo livro. Muito ansiosa, fazendo várias teorias. A Nesta é uma das minhas personagens preferidas de Acotar. Sim, eu gosto dela, não digo que ela não errou, porque ela errou pra caramba, e não passo pano pro que ela errou. Mas ainda assim, ela é uma das minhas personagens favoritas, junto com o Cassian e o Rhysand. Eu só amo a Nesta demais, eu estou mega ansiosa pro livro dela. No Natal do ano passado, minha mãe me deu de presente o box de Trono de Vidro. E eu já li, no caso, quantos livros? 5. Eu já li 5, eu tô no 6º, que no caso é Império de Tempestades. Porque esse daí, no caso, era pra ser o 5º, não era pra ser o 6º. Eu sei, só que no box é a ordem cronológica, então ele começa por Lâmina da Assassina. Agora é o momento que você me chama de louca por ter comprado o box de Trono de Vidro sem nem saber se eu ia gostar dos livros.
Aí que tá, eu sabia que ia gostar, porque eu li a Cotar muito rápido em comparação ao tempo que eu fiquei sem ler, eu li até que rápido, e eu gostei muito da escrita da Sarah J Maas. Então eu sabia que eu ia gostar de Trono de Vidro por causa da escrita dela. No Natal desse ano, eu acabei comprando mais 5 livros, porque o box de Trono de Vidro não ia chegar pro Natal. Ele ia chegar agora, mais ou menos em fevereiro. Então assim, eu não ia ler nada nas férias, na minha concepção. Mas acabou que chegou antes do Natal, só que eu já tinha comprado os 5 livros. Desses 5 livros, eu já li Três Coroas Negras, da Kendara Blake, Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins. Tá escrito aqui, eu não sei como é que se pronuncia, mas beleza, vocês entenderam. Recentemente, dois amigos meus me deram de presente Vermelho, Branco e Sangue Azul, de presente de aniversário adiantado. Meu aniversário é agora em fevereiro, só que eles me deram esse livro em janeiro. Quando eu entrei em Ressaca Literária, eu tava no ensino médio. Agora eu já tô na faculdade. Então eu preciso intercalar a minha leitura por lazer com a minha leitura obrigatória, que é a leitura da faculdade. Agora nas férias tá tranquila, eu leio o que eu quero ler, só que as minhas aulas estão muito perto de voltar e eu já tô no 5º período. Então eu preciso dar uma intercalada muito grande. Então assim, os meus livros de lazer eu leio, como no semestre passado eu fiz isso, eu vou explicar mais ou menos como foi. Eu não lia 24 horas por dia que nem eu lia antes. Eu tenho que parar, estudar. Então assim, eu começo estudando no dia, ou geralmente eu começo estudando já que a minha aula tá online e é de manhã. Então eu estudo, almoço, estudo mais um pouco. Quando eu acabei o estudo do dia, eu pego o livro pra ler. E aí eu leio até a hora que dá. Quando eu tenho outra coisa pra fazer, tipo na semana de provas, que eu tinha uma prova, um trabalho e ainda tinha que fazer outra coisa pra entregar, eu acabava não lendo nessa semana. Eu fazia só o trabalho, ficava focada 100% na faculdade e não lia nada. Porém, desde pequena eu tenho isso de não estudar no domingo. Pra domingo ser o meu dia livre, eu não estudo no domingo. Então na madrugada de sábado pra domingo eu leio o tempo todo. Eu não durmo cedo. Eu vou lendo e acordo depois das 3 horas da tarde do domingo e continuo lendo. Já que domingo eu não estudo nada. E essa foi a forma que eu encontrei de intercalar a minha leitura. Ler o que eu quero ler por diversão, porque eu gosto desses livros, e ler porque eu preciso estudar, porque eu preciso me formar, porque eu preciso ser alguém na vida. Tá dando certo pra mim até agora, vamos descobrir se nesse semestre vai continuar assim, já que esse tá um pouco mais complicado, eu provavelmente vou começar estágio, então provavelmente vai ficar um pouco mais difícil. Mas até agora tá dando certo. Como eu já disse, várias pessoas entram em Ressaca Literária e saem da Ressaca Literária de modos diferentes. Cada um tem o seu jeito de sair. O modo que eu consegui foi não me forçando a ler. Eu não me obrigo a ler, eu não falo tipo, nossa, mas você lia um livro em menos de 24 horas naquela época. Um livro de 400 páginas você lia em um dia. Eu já cheguei a ler um livro de 600 páginas em um dia e meio. Porque deu 24 horas e um pouco mais de horas, entendeu? E eu lia assim, muito rápido. E eu agora sei que eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir ler nessa velocidade que eu lia naquela época. Então eu simplesmente não me forço a ler. Se eu tô com vontade de ler, eu vou pegar o livro e eu vou ler quantos capítulos eu tiver tempo pra ler. Se eu não tô afim, se eu não quero ler, se eu tô desanimada, eu não vou me forçar a ler. Tudo bem, lê amanhã, lê outro dia. Claro que esse método funciona pra mim, não me forçar a ler. Outras pessoas funcionam com outros métodos. Então, escolhe o melhor método pra você conseguir voltar da sua ressaca literária. Escolha livros pra começar a ler, livros que você sabe que você vai gostar, porque são livros que você já estava acostumada a ler. Por exemplo, eu voltei a ler com um livro de fantasia, distopia, romance, que eram livros que eu já estava acostumada na época. Agora que eu vou tentar entrar em outro tipo de livros, já que na época eu não conseguia ler aqueles livros, mas agora, com 20 anos, eu provavelmente vou conseguir. Então, eu tô indo aos poucos, eu vou lendo aos pouquinhos, lendo livros novos aos poucos. Os livros novos eu sei que vão ser os livros que eu mais vou demorar pra ler. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu contando o meu relato de quase 3 anos em Ressaca Literária. Agora eu finalmente saí, estou muito feliz com isso, porque agora eu posso voltar a ler e eu estou muito feliz. Me conta aqui se você já teve Ressaca Literária, se você tá nesse período de Ressaca Literária, se você já saiu da Ressaca Literária, falei muito Ressaca Literária, qual foi o método que você usou pra sair, qual foi o primeiro livro que você leu. Vamos conversar. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal que me ajuda muito. E um beijo e até o próximo vídeo.